Olá, irmãos, tudo na paz? Vamos dar continuidade aqui. Nós estamos em Atos, capítulo 27. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele é levado a uma prisão de Roma, em direção a Roma, na Itália. E a viagem que ele vai fazer é uma viagem que se torna muito complicada. Ele é entregue ali para o centurião e ele embarca naquele navio. Mas logo no início dessa embarcação, a gente percebe que o negócio já não vai ser bom. Ele já começa a encarar ali um mau tempo, uma dificuldade, um problema. E Paulo alerta a tripulação e fala sobre os perigos dessa viagem por causa do mau tempo. Porém, o centurião ali, ao invés dele dar ouvidos ao apóstolo Paulo, ele prefere dar ouvidos ao piloto, né? E o piloto fala: não, vamos embora, não tem nada a ver não. Toca o barco. E eles vão embora, toca o barco. Quando eles estão navegando ali em Creta, vem essa forte tempestade contra eles. E a situação, irmãos, piora de um tanto, mas piora de um tanto, que a tripulação começa a perder a esperança de sobreviver. E no auge do desespero, Paulo, ele faz um discurso ali de encorajamento para aquele pessoal, né? Os tripulantes estavam desesperados. Paulo começa a pregar e a falar: gente, calma, gente. Um anjo me apareceu à noite e ele garantiu que nenhum de nós, nenhum dos tripulantes, ninguém vai perder a vida. Fiquem tranquilos, vão embora. E aí, naquele desespero ali, a única coisa que Paulo fala é o seguinte: olha, nenhum de nós vai perder a vida, mas o navio vai ser destruído. O navio não tem jeito, vai se arrebentar todo. E ele reafirma que ele confiava em Deus. Ele reafirma que todos ali, ele garante que todos ali seriam salvos. Olha como o apóstolo Paulo era um homem de Deus, né, irmãos? Corajoso, né? Não tinha medo. E após 14 dias que eles ficaram ali à deriva, o povo ali no desespero, os marinheiros, eles avistam ali uma terra firme. E para evitar o naufrágio, né, evitar a destruição ali do navio, eles começam a lançar as âncoras, porque havia muita rocha. Eles começam ali a lançar as âncoras. Eles começam a tentar escapar, né? Alguns ali dos marinheiros começam a querer fugir, pegar o bote e fugir, mas Paulo fala com eles: olha, ninguém pode deixar o navio, todo mundo precisa permanecer aqui no navio para que todos sejam salvos. E o centurião, para que os marinheiros não viessem a fugir, né, ele vai lá e corta os cabos do bote para que eles não peguem o bote e fujam. E aí, quando começa a amanhecer, eles avistam uma baía, né? E eles tentam dirigir o navio para aquele lado de lá. Só que, no entanto, eles começam a encalhar numa barreira de areia e o navio começa a despedaçar, né? Começa a partir, estragar todinho. E os soldados começam ali a planejar matar os prisioneiros para que eles não fugissem. Vão matar, que aí não tem como eles fugir. Porém, o centurião, né, que não queria que matassem os prisioneiros, porque Paulo era um dos prisioneiros, ele intervém e não deixa com que isso aconteça. E Paulo, ele impediu, né, que tudo isso, então, que os prisioneiros morressem ali, matados. E no final, irmãos, o milagre é tão grande, olha para você ver como é tão grande, que 276 pessoas que estavam a bordo daquele navio sobreviveram. Nenhum se perdeu, como o apóstolo Paulo tinha previsto. Então, nós vamos para o capítulo 28 agora, e Deus abençoe você. Vamos embora e tchau. No capítulo 28, então, irmãos, ali, depois daquele naufrágio, eles descobrem que eles estão na ilha de Malta. Os habitantes daquela ilha acolhem eles muito bem
faz uma fogueira para eles se aquecer, e durante esse tempo que eles estão ali na ilha, vem uma víbora, né, uma serpente, e morde o apóstolo Paulo. Mas Deus é tão bom que ele não sofre nenhum mal depois da mordida daquela serpente. E isso surpreende os malteses, né, os moradores da ilha, que começam a ver o apóstolo Paulo como um homem de Deus. E enquanto Paulo ele permanece ali na ilha, ele cura muitos enfermos ali naquele lugar. Um desses enfermos que ele cura é o pai de Públio, o governante da ilha. E esse governante ele estava com uma febre terrível, estava com uma disenteria terrível, e ele é curado ali então pelo poder de Deus na vida do apóstolo Paulo. Esse evento, né, gera ali muita gratidão por parte daqueles habitantes que trata ele com generosidade ali, e eles fornecem o que necessita para a continuação da viagem. Então vamos dizer que eles acabam financiando o restante da viagem para eles seguirem rumo a Roma, né, na Itália. Após 3 meses, então, depois que eles partem ali daquela ilha, Paulo e os outros embarcam. Após 3 meses que eles estão ali na ilha, Paulo e os outros, eles acabam embarcando em outro navio com destino, então, para chegar em Roma. Quando eles finalmente pisam em Roma, né, chega lá, Paulo ele é colocado sob uma custódia domiciliar. O que é isso? É tipo uma prisão domiciliar, vamos dizer. Existe aí, né, até os dias de hoje. E ali ele pode viver numa casa alugada, onde ele continuava pregando o reino de Deus, né, a palavra de Deus ali. E Paulo, então, ele está preso, porém, ele pode receber visitantes, e ali ele vai fazendo a obra de Deus. Nada impediu o apóstolo Paulo de fazer a obra de Deus. E o livro de Atos, então, ele termina assim, com Paulo em Roma, pregando o evangelho, com ousadia, curando enfermos, fazendo muita coisa ali, irmãos, e sem impedimento, né? Ninguém impede ele durante esses 2 anos, mesmo ele estando sob vigilância. Então, esses 2 capítulos que nós estudamos hoje aqui, que é o 27 e o 28 de Atos, eles falam sobre a proteção divina sobre o apóstolo Paulo, né? Como Paulo era de fato um homem guiado por Deus, era um homem de Deus, e a determinação dele era inabalável de pregar a palavra. Com o apóstolo Paulo não tinha tempo ruim, ele pregava a tempo, fora de tempo, ele levava a mensagem cristã, e apesar de toda a dificuldade que ele tinha, ele continuava a sua missão até o fim. Temos que aprender com o apóstolo Paulo. Deus abençoe a sua vida, um abraço e tchau!